Saiu o primeiro episódio de House of the Dragon, a Casa do Dragão, e meu amigo, o que é isso? O Game of Thrones 2.0. Só que antes de Game of Thrones, com várias referências, não parece ser apenas um simples spin-off, parece ser muito mais do que isso. Eu vou analisar e contar tudo aqui sobre o primeiro episódio e o que esperar dos próximos. Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo que tá muito louco. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo diferente pra falar de House of the Dragon, a Casa do Dragão, o primeiríssimo spin-off de Game of Thrones, que, meu querido, eu não esperava tanto. Que primeiro episódio foi esse? Inclusive já encerrou dando a ideia de o ponto principal da temporada, de muitas coisas que ainda vão acontecer, que eu acho que muita gente pode não ter percebido. Vamos seguir pra essa análise sem enrolar. Quero pedir muito que você clique no like desse vídeo, porque é um conteúdo diferente. Se vocês querem mais conteúdos como esse, certifica de clicar no like pro YouTube entender que vocês querem esse tipo de conteúdo. E claro, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo. Vambora! Seguinte, né? O primeiro episódio dessa série já saiu há alguns dias, mas tem muita coisa que eu vi que muita gente não percebeu. Mas de cara aqui, da minha opinião de análise mesmo, esse primeiro episódio já chega com um pé na porta pra mostrar que não se trata de um mísero spin-off. Por tudo que foi apresentado, meu querido, já temos um patamar de Game of Thrones 2.0, que tipo, soa como se fosse uma continuação, mas é uma história antes dos acontecimentos de Game of Thrones, mas eu acho que você entendeu a ideia, né? Já da abertura de cara, a primeira cena, eu já preciso dizer da ambientação épica da sala do trono ali, da decisão, e esse tipo de ambientação já faz a gente reviver o Game of Thrones, um negócio muito perfeito, né? A qualidade já aqui do CGI em si, da computação. Pra situar, né, aqui de cara a gente já tem a narração, que é da Rhaenyra, que é a própria personagem que, podemos dizer, é a principal abordada no episódio, só que a narração dela aqui nesse episódio, ela tá como adulta. Que sim, essa série vai mostrar ela como adulta, é mais nesse primeiro episódio, esse epílogo pra introduzir tudo que tá mostrando ela como menor. É muito legal a gente ver a ambientação, que ali a gente tá há 100 anos depois que os Targaryen tomaram o poder. O motivo que eles tomaram o poder é sempre bem ressaltado. Ali é contado que eles têm 10 dragões, não existe nenhuma família, ninguém que pode ir contra eles, por isso eles mantêm tudo isso. Mas claro, a gente segue pra introdução com um evento ali de decisão de quem vai herdar o trono. Momento que o conselho decidiu que o pai da Rhaenyra, o Viserys, seria a sucessão pro trono, que é distante da linha de sucessão. Mesmo que ele é primo lá e tudo mais, decidem passar a sucessão pra ele. Vale destacar muito o texto de ambientação dos acontecimentos, se referindo muito a Game of Thrones, que a história nesse momento, né, se passa 172 anos antes da morte do Rei Louco, Aerys, e o nascimento da sua filha, a princesa Daenerys Targaryen, que a gente conhece muito, né, se você assistiu a série lá principal. Óbvio, eu preciso destacar que a gente tá em tempos em que todo mundo fica falando de CGI, CGI de uma série pra cá, CGI da série pra lá. CGI aqui em si, a computação gráfica, continua em alta, nos padrões de Game of Thrones mesmo, os dragões principalmente. E quando essa menina aparece, que já é o ponto, né, o aparecimento da Rhaenyra, já vem aquela sensação, você já vê a Daenerys nela aqui, né, principalmente quando ela aparece de costas, e a roupa, o estilo dela, mas o bom da gente já ver é que a história toma sua direção sem enrolação. Ali a gente já tem um momento de decisão importante do conselho reunido pra saber quem que vai ser o herdeiro do Viserys, que justamente tá esperando um filho, crente que é um filho, né, tipo, em tempos que não dava pra saber o sexo do bebê. E assim, eu preciso dizer que já de início, tudo acontecendo nos cenários e na ambientação, nos padrões de Game of Thrones mesmo, já torna o spin-off muito satisfatório de assistir. E logo já chega aquela assinatura de Game of Thrones, o carimbo, assim, né? Com as cenas pesadas, principalmente do Daemon, né? O irmão ali do Viserys, ele como líder da guarda, promovendo um massacre ali da cidade. Também tem as cenas adultas ali, mais pesadas, que também eram uma marca de Game of Thrones. As cenas do final, tudo tem uma assinatura muito concreta, é o pé na porta ali. A gente tá falando de Game of Thrones mesmo, não é porque é um spin-off que a gente vai tirar a mão, não. Mas assim, indo pros pontos que poucos podem ter observado, eu vi poucos falando disso, por exemplo, temos aqui já no início essa cena do Viserys lá sendo consultado ali pelo pessoal com um ferimento nas costas. Um ferimento que eles ressaltam que não quer se curar, um negócio que não tá resultando, eles pensam em até cauterizar, né? A desculpa que ele dá é que o trono de ferro machucou ele. Até mais pra frente no episódio a gente vê que realmente o trono corta e tudo mais, ressalta isso, mas eu creio muito mais que isso aqui já é um indício do primeiro episódio, ainda mais pra essa história ser bem amarrada, já é um indício de como o rei vai morrer, de como o
Viserys vai deixar o trono pra sua herdeira, que vai causar toda a confusão da série, que eu vou falar nesse vídeo aqui também o que vai ser. Indo pro dia de homenagem, né, o evento aí do filho, que eles nem sabem se vai ser filho ainda e tal, eles fazem questão de colocar as arenas e as cenas características do que a gente tinha lá em Game of Thrones, como a luta ali de cavaleiros, com o cara ali, que é o próprio Daemon, já entrando no seu papel de antagonista, mas o cara do reinado, que tem mais poder e influência. Eu até fiquei com a sensação que ele pudesse vencer ali, trapaceando, alguma coisa assim. Mas ali o destaque que eu quero dar é pro momento em que um dos cavaleiros dá uma insultada na tal da rainha que nunca foi rainha, e nesse momento, ali a gente vê que a mão do rei sugere ele e fala assim: você poderia cortar a língua desse Baratheon aí por ter falado isso, e o próprio rei fala: línguas não mudarão a sucessão, do tipo, dando uma ideia que os Baratheon não podem entrar na linha de sucessão e sugerindo que eles nunca poderiam se tornar rei. E se a gente for pensar na frente na história, pegando Game of Thrones, a gente tem justamente Robert Baratheon, que acaba se tornando rei, uma ironia do destino, mas sim uma referenciazinha que deixaram. Mas claro que em meio a coisas interessantes, a gente vê mais da proximidade ali da Alicent com a Rhaenyra e outras coisas. Já eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, que vai dar uma treta gigantesca. Mesmo com isso tudo, o grande destaque tá pro parto, né, que é o ápice do episódio e que mostra cena intensa, extremamente agoniante de assistir, principalmente no ponto em que o grão-mestre ali apresenta pro Viserys que não tem muito o que fazer, a não ser tentar abrir a barriga da mulher, e o Viserys mostrando a sua evidência e preferência por ter esse filho homem e seguir sua sucessão, que seguem cenas muito fortes, principalmente dela percebendo o que tá acontecendo. E a dinâmica que fizeram aqui foi muito legal, mesclando o parto lá com o Daemon lutando e perdendo a luta ali, mas ao mesmo tempo acontecendo isso que é visceral, a morte da rainha, que dá aquele suspiro pra gente do resultado positivo que o rei queria, que nasceu homem e tudo mais, mas depois, meu querido, mas depois, aquela cena ali foi um negócio assim. Aqui que eu vi a assinatura de Game of Thrones, a forma como eles faziam quebrar a expectativa e surpreender a gente. Justamente a revelação da tragédia, em que mostra primeiro, de propósito, só o corpo da rainha, pra gente continuar achando que só ela morreu, mas depois vemos o bebê, o que consagra essa tragédia em uma cena incrível. Tipo, você tá no primeiro episódio de uma série, você nem conhece os personagens direito, mas ele já vira como se fosse sua família ali, você já quase chora junto com ele, e tudo sendo incrementado com esse fanservice sensacional, mas necessário também pra história, que é a Rhaenyra tendo que dizer Dracarys, que é exatamente a frase pra que o dragão guspa fogo e tudo mais, que a gente conheceu por meio da Daenerys lá em Game of Thrones, e por ela ser visualmente parecida e todas essas coisas, a vibe dessa cena é genial. Tudo que é construído e amarrado nesse episódio é muito bom, mas calma que a gente tá indo pro final e você vai ver o que vai acontecer. Claro que eu preciso destacar o conselho já tendo que decidir de emergência a sucessão, e aqui esse ator que interpreta o Viserys deu mais um show de atuação no seu momento de enfurecimento, em que ele expulsa o irmão. Aqui já é uma das grandes primeiras brechas do que vai acontecer na história. Pelo tipo de personagem do Daemon, pela forma como ele é construído, e o comportamento dele já tá como antagonista descarado, assim, já fica a ideia de que ele vai voltar totalmente enfurecido pra pegar o trono pra ele a partir da morte do irmão. Essa cena de despedida dele já fica na cara, ainda mais com coisas que tem lá no trailer. E vem mais os plot twists que ficam na cara. A gente tem um final de episódio com a Rhaenyra sendo indicada a sucessão do trono, ou seja, vai ser a primeira rainha, e a cena de consagração dela como herdeira, mesclada com a saída do Daemon, que mostra mais uma vez pra gente essa treta que tá vindo, que é justamente o que eu preciso falar agora. No trailer a gente vê e tem uma ideia dessa guerra e treta que vai acontecer, que inclusive a gente consegue ver ali uma fala de que a sucessão da Rhaenyra vai ser contestada. Justamente nesse momento, a sucessão de Rhaenyra será contestada e o caos vai vir, ou seja, o rei vai morrer, um indício que eu falei lá atrás de que o Viserys poderia morrer por aquela doença. Não sei se vai ser exatamente disso, mas parece muito. E já veremos Rhaenyra mais velha, inclusive na treta contra Alicent, que é a menininha que ficava ali no seu braço direito. Pois é, o trailer destaca muito a briga e a treta entre elas. Inclusive no trailer mesmo a gente vê essa cena da Alicent tentando matar a Rhaenyra, elas mais velhas. A gente vê uma sugestão de que a própria Alicent pode acabar assumindo o trono, então pode crescer uma ambição pro lado dela e virar uma batalha, né, uma guerra de tronos entre as duas, que até então não era possível. Mas a ideia é que a Alicent pode se juntar e se casar com alguém que pode pegar essa linha sucessória. É assim que House of the Dragon deve seguir pra frente, e tem muito mais. Se vocês quiserem eu trago um vídeo aqui só sobre referências e ideias do que deve acontecer mais pra
pra frente. Primeiro episódio pra mim dessa série perfeito, posso falar com categoria. Escreve nos comentários a sua opinião. Peço muito, se você quer mais vídeo como esse, é muito importante que você clique no like para o YouTube continuar recomendando e eu poder trazer esses vídeos. Se inscreve no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí, um abraço. Fui!